Rafael saiu de casa desnorteado. Pensava verdadeiramente que o passado estava onde deveria estar, no lago do esquecimento, mas, para seu desespero, a cada novo dia, os resquícios do passado apareciam para atormentá-lo e amedrontá-lo. Frustrado, dirigiu para a delegacia. Bom dia, cumprimentou o delegado. Pela sua cara, a carta do Evil não era nada agradável. O senhor pode me dar folga hoje? Perguntou-o, ignorando. O delegado franziu a testa. Rafael, o que aconteceu? Você nunca pede folga, seja baleado ou intoxicado. Meu filho, eu posso ajudar em alguma coisa? Perguntou preocupado. Eu só preciso de um tempo sozinho para pensar. Seja lá o que o Evil escreveu, tem grandes chances de ser mentira. Não. Diante da morte, todos os homens são sinceros, já não tem por que mentir ou se esconder. Talvez alguns deles se acostumam tanto com as mentiras que já não conseguem mais ser sinceros, nem mesmo diante da morte iminente. Retrucou tenso. Leia a sua carta e me diga o que pensa sobre o seu Abelardo. Quem é Abelardo? Perguntou confuso. Leia a carta, depois conversamos. Tem certeza que não quer falar agora? Você não me parece bem. Tenho sim. Primeiro eu preciso falar com os meus irmãos. Temos coisas de família para resolver. Se você prefere assim, tudo bem. Mas saiba que, qualquer que seja o problema, eu estou aqui para te ajudar. Sempre estarei aqui por e para você. Eu sei, disse emocionado. Obrigado, delegado, por tudo o que o senhor tem feito por mim e meus irmãos. Ele saiu antes que começasse a chorar na sala do delegado. Dirigiu até a casa de Eric, que estava de saída falando ao telefone. Rafael engoliu seco, pela expressão do médico. Ao desligar o aparelho e encará-lo, ele devia estar com uma aparência horrível. Aconteceu alguma coisa? Você está horrível, disse aproximando. Ele apenas sacudiu a cabeça. Noite mal dormida. Estou percebendo. Resmungou, o encarando. Se precisar de alguma coisa, lembre-se, você não está sozinho. Pela segunda vez naquela manhã, ele ficou emocionado. Era bom saber que havia pessoas que o amavam e se preocupavam com ele. Obrigado, Eric. Você é tão gentil quanto o seu pai. Disse sinceramente. Vou receber como elogio. Disse sorrindo. Disse passando o braço por seu pescoço. Veio falar com a Samara? Perguntou adentrando com o policial. Não. Respondeu sentindo um aperto no coração. Eu gostaria de falar com o Bernardo. Você vai falar com ele depois de tomar um chá comigo. Disse, levando-o para a cozinha. A única coisa boa do tempo em que fiquei preso naquela confeitaria. O hábito pelo chá. Comentou descontraído. Rafael teria rido se não sentisse tão desorientado. Ainda ficava constrangido com a atenção que todos dedicavam a ele, principalmente a família do delegado. Até mesmo Isaac, com seu jeito descontraído e insolente, estava sempre atento aos seus problemas. Inquieto por atrasar o médico, tocou de leve em seu ombro. Você estava de saída, outra hora a gente conversa. Disse tenso. Eu estou bem. Não se preocupe, eu posso ficar mais um pouco. Graças a Deus, ninguém é insubstituível. Eu só preciso enviar uma mensagem. Disse sorrindo. Rafael não imaginava que precisava tanto conversar com alguém, até o momento em que Eric sentou à sua frente, servindo-lhe uma fumegante xícara de café. Ele tomou apenas um gole e começou a falar. Falou de sua infância, do medo que tinha do pai e do pavor depois que os irmãos foram embora, e do quanto tinha medo de que o irmão acabasse matando ao pai ou vice-versa, e principalmente do receio de nunca mais ver os irmãos e de todos os acontecimentos desde sua chegada a Granville, inclusive sobre as alucinações com o pai. Sem interrupções, ele contou toda a sua vida ao médico. Pela primeira vez, rasgou seu coração para uma pessoa, coisas que o presente momento, somente para Deus tivera coragem de falar. Naquela manhã ele falou tudo. Constrangido, abaixou a cabeça, imaginando a pessoa que agora Eric estaria vendo. Você é um grande homem, disse Eric. Surpreso, ele levantou a cabeça, esperava qualquer comentário, menos esse. Eric sorriu, levantou pegando as xícaras, derramou o conteúdo frio colocando o café novamente, ainda sorrindo voltou a sentar-se. Encabulado,
Rafael o encarava. Beba, você está precisando se aquecer e não estou falando da temperatura que caiu hoje. Você não está achando que eu sou louco? Perguntou tímido. Como é mesmo o ditado popular? De médico e louco todo mundo tem um pouco, não é mesmo? Perguntou sorrindo. O que eu acho de verdade é que você e seus irmãos são fortes e corajosos, bons exemplos de pessoas que sobreviveram e não se tornaram o que meio oferecia. Ainda que seu irmão tenha caído em tentação, ele está tentando sair dessa e se tornar em uma pessoa melhor. Temos observado a Sabrina. É uma garota sensata e equilibrada que ama os pais e tem neles um exemplo de família que quer criar, o que só nos mostra a grande mulher que é a sua irmã. E você? Tem feito de tudo pela família e pelos amigos. Deus tem grandes recompensas para vocês. Outra coisa que me fascina na história de vocês é a conduta que vocês têm com a dona Eugênia. Eu sei que com essas novas descobertas será mais difícil, mas sei que vocês encontrarão uma solução. Ela ainda não se deu conta, mas ela tem filhos incríveis. Não sei o que fazer em relação a ela, e tenho medo de que a relação dela com a Mica regrida, e que o Tiago não consiga perdoá-la. Eu sei que ela tem muitos defeitos, e o que ela nos escondeu é monstruoso, mas ela tem só a gente. Não sei se você sabe a verdade por trás da minha paternidade. Rafael negou. O delegado apenas lhe dissera que Eric era um presente não merecido. Quando minha mãe morreu, meu pai me deixou no orfanato por temer o que meu avô pudesse fazer comigo. Ele disse a Rosa que voltaria logo para me buscar e demorou quase 30 anos. Não sei o que teria sido de mim se não fosse a minha mãe. Disse sacudindo a cabeça como se para afastar as lembranças. Sei que aceitar o meu pai e perdoá-lo foi muito difícil, mas hoje eu tenho um pai excepcional, que é bastante presente na vida dos gêmeos e na minha também. Então, se eu não tivesse dado abertura para que Deus colocasse o perdão na minha vida, eu teria perdido muito mais. Eu acredito que seus irmãos permitirão que Deus trabalhe na vida deles. Mas eu te falo com certeza, meu amigo, não será fácil. Está sendo difícil para mim que tecnicamente eles não fizeram nada contra mim. Nada de fato grave. Imagine para eles. Sussurrou de cabeça baixa. Todas as agressões que você recebeu física e emocionalmente contam. Rafael, todas as vezes que seus irmãos eram agredidos, você também era. E o pior de tudo isso é que as suas cicatrizes são mais difíceis de curar que as de seus irmãos. Tanto que você é quem está tendo alucinações com ele. Não é minha área e pode ser que eu esteja equivocado, mas a sua consciência está te alertando de que você precisa buscar ajuda para curar as feridas da sua alma. Eu tentei tratamento psicológico uma vez. Não deu muito certo. Disse constrangido. Talvez todos vocês precisem, até mesmo sua mãe. As feridas que ela própria carrega precisam ser curadas para que finalmente ela seja a mãe que vocês precisam e merecem. Depois dessa conversa, eu vou procurar um profissional e sugerir um a ela também. Disse tenso o encarando. Eu posso te indicar uma psicóloga se você quiser. Ela me ajudou bastante. Eu quero sim. Estou farto de ficar vendo o fantasma do meu pai. Além disso, envergonhado, abaixou a cabeça. Eu devo ser mesmo muito louco. Pensou. No início era confortável vê-lo e saber que ele poderia me dizer todas aquelas coisas, mas jamais poderia me fazer mal novamente. Estranho, não? O nosso subconsciente é terra estranha. Imagino que, de certa maneira, finalmente você tenha a atenção dele. Disse pensativo. Cada pessoa age de maneira diferente aos traumas sofridos, ainda que pareçam ser os mesmos traumas. Cada pessoa recebe e vê de maneira própria. Se você puder me dar o número do telefone da psicóloga. Eu vou fazer melhor. Vou te levar até ela. Você queria falar com o Bernardo, certo? Ele está no quarto, vá até lá e depois iremos até a psicóloga. Combinado. Concordou se levantando. Eric, você não sabe de um lugar para alugar? Você está mesmo decidido a se mudar? Sim. Eu acho que será o melhor para mim e também para minha mãe. Imagino que esteja na hora de ela também começar a repensar a vida e tudo em que ela foi condescendente com o meu pai. Não sei de nenhum lugar, mas se eu ficar sabendo aviso. Obrigado.
Samara estava exausta, passara o dia comprando e avaliando o equipamento médico para a UTI domiciliar do Hector. Ainda assim, tomou um banho rápido, precisava sair. Encontrou Açucena e Virgínia sentadas conversando na sala. Ficava feliz pelas duas estarem se dando bem. Pensei que fosse descansar, disse Açucena assim que a viu descendo a escada. Eu preciso falar com o Eric, respondeu Samara tensa. Desculpa ter deixado vocês sozinhas o dia inteiro. Não se preocupe, sabemos que você estava ocupada, respondeu Virgínia. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Açucena preocupada. Você está tensa. Não, eu só preciso ir à casa do Eric, respondeu passando a mão na cabeça, no penteado impecável. Está tudo bem, Samara, vá. Nós estamos bem, não se preocupe com a gente, interrompeu Açucena, se levantando e a abraçando. Quando você voltar, a gente conversa, sussurrou em seu ouvido. Eric e Rosa brincavam com os gêmeos quando Samara, angustiada, adentrou. Ambos levantaram o olhar no momento que ela pisou na sala. Oi, minha filha, cumprimentou Rosa feliz. As duas abraçaram-se. E aí, Snow? O que aconteceu? Você parecia tensa ao telefone, disse Eric ao seu lado. O que houve? Algum problema com as compras? Eu que pergunto qual é o problema. Por que você não foi às compras comigo? Perguntou irritada. Odiava quando sabia que estavam lhe escondendo coisas. A sua imaginação era sempre pior que a realidade. E seus pensamentos não a deixaram em paz desde que ele lhe mandara uma mensagem dizendo apenas que não poderia acompanhá-la, pois havia acontecido um imprevisto, e nem se dera ao trabalho de lhe responder quando ela perguntou: Qual? Por que vocês não procuram outro lugar para conversarem? Eu fico aqui com as crianças, disse Rosa olhando de um para o outro. Os dois seguiram para a cozinha. Eu te expliquei, aconteceu um imprevisto, por isso eu não pude ir, disse Eric calmamente, colocando a chaleira no fogo. Você estava conversando comigo, combinando a nossa saída, desligou o celular na minha cara e, 2 segundos depois, me mandou uma mensagem dizendo que não poderia me acompanhar. Apenas um assunto muito grave te impediria de me ajudar. O que aconteceu? Algum problema com o Hector? Perguntou agitada. Não, Snow, não aconteceu nada com Hector. Você sabe que tem outras pessoas além dele, não sabe? Perguntou-a encarando, frustrada, ela fungou. Eu sei que não é nada com o Bernardo. Ele está bem. Falei com ele logo depois da sua mensagem, disse pensativa. O Rafael? O que aconteceu com ele? Eu sinto muito, Snow, mas é um assunto particular dele. Não posso comentar mesmo que seja contigo. Respondeu pesaroso, confirmando que algo de ruim lhe acontecera. Ela sentiu um frio na barriga. Ele está bem? Perguntou triste. Não está ferido, disse, apertando a têmpora. Eu falei com a Mika hoje. Se fosse o caso, ela teria me falo. Ou não? Perguntou alarmada, o encarando. Ele sorriu. Ele não está ferido, pelo menos não fisicamente, e está tentando ficar bem, disse a encarando. Por que você não liga para ele? Será? E se ele me achar intrometida? Perguntou insegura. Acredite-me, ele não vai te achar intrometida, assegurou. Talvez eu faça isso, disse se levantando. Será que ele vai ao culto hoje? Não sei, querida. Eu te vejo lá, disse saindo. Espera pelo chá, ainda está cedo. Outra hora. Samara. Bernardo a chamou quando ela alcançava a porta. Virou-se para o irmão, franziu o senho diante do aspecto dele. Está tudo bem? Perguntou, se aproximando dele. O que aconteceu? Você estava chorando? Você tem um tempinho para mim? Perguntou nervoso. Queria falar contigo. Claro que sim, respondeu, passando o braço pelo seu pescoço. Cadê a Valentina e a Celeste? Elas saíram com a Natália e a Isabela. Por cima do ombro, ela olhou para trás. Eric e Rosa os encaravam, cada um com uma criança nos braços. O que aconteceu que te fez chorar? Perguntou preocupada, sentando-se na cama. Ele sentou ao seu lado. O Evil está morto? Desculpe-me, querido. Estive tão preocupada com o Hector que esqueci que ele era importante para você, disse, apertando as mãos dele nas suas.
Você sabia que ele estava morto? Perguntou confuso. Sim. Ouvi o delegado falando alguma coisa ontem à noite, que não era para o Isaac escrever nada sobre isso. Entendo. Afinal, quem se importa com um criminoso? Disse engasgado. Não é isso, meu amor. Disse-o abraçando. Parece que os poderosos estão sem saber o que fazer. Afinal, a penitenciária era para ser um local seguro. Se alguém foi morto lá dentro, imagina no que isso implica. Eu sei. Eu estive lá. Nós te pedimos para não ir até lá. Censurou. Ele havia manifestado esse desejo, e tanto ela quanto Valentina achavam perigoso. Ninguém nunca foi mais perigoso para mim do que os meus pais. Se não fosse o Evil, eu teria morrido muito antes da clínica dos horrores. O que ele te disse? Nada. Ele apenas disse que me amava e que sentia muito por tudo o que aconteceu comigo, e me entregou um rolo de papéis para eu entregar ao Rafael. Samara sacudiu a cabeça, confusa. Por que ele não entregou ao próprio? Era só chamá-lo. Ele o chamou, a ele e ao delegado. Quando eu cheguei lá, ele pensou que fosse eles, mas ele temia que fosse tarde demais, por isso me pediu para entregá-las. E de fato, quando eles chegaram lá, ele já havia sido assassinado. Lamento pela morte dele, afinal é uma vida que se perde sem conhecer a Jesus. Porém, eu sinto muito. Mas não estou triste por você ter se livrado de uma pessoa que te fez tanto mal. Ele me fez menos mal do que a gente imagina. Ele levantou, deixando a irmã confusa, e pegou uma carta. Por favor, leia. Estava entre as cartas que ele me pediu para entregar ao Rafael. Você viu o Rafael? Perguntou, pegando a carta. Hoje, logo depois que você me ligou, ele veio me trazer a carta. Que letra? A letra dele é bonita. Defendeu. Verdade, porém ilegível. Para Bernardo de Abelardo. Oi, garoto. Lembra-se do quanto você sorriu quando descobriu meu nome verdadeiro? De todas as pessoas que tiveram conhecimento dele, você foi a única que disse que era mais bonito do que Evil. Tudo o que eu queria era ser o Abelardo para você. Infelizmente eu não fui. Ora, porque eu não podia. Ora, porque era demais para mim. Eu sinto muito, meu filho. Você foi o que mais perto eu tive de um filho. Eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Chega de sentimentalismo. Quero apenas que você possa se defender de seus pais e defender suas irmãs. Se lembre da Amara. No momento em que ela souber da minha morte, ela vai te procurar. Não se preocupe, ela vai procurar a polícia também. Mas a prioridade é você, Bernardo. Agora que não estou mais aí para te proteger, você corre ainda mais perigo. Por isso, preste bastante atenção. Eu não sei em quem você pode confiar. Também já não sei se as pessoas em quem eu confiei a minha vida inteira ainda são de confiança. Por isso, além de você, só permita que suas irmãs e o Rafael vejam essa carta. O motivo de eu não querer que o delegado a veja seja porque não o quero, atrás da Amara. Você sabe que o único crime dela foi me ajudar. Ela está com o conteúdo do meu cofre e outras coisas mais, como as provas de que o Luciano, agora policial da delegacia de Granville, matou a mãe da Celeste, e também onde está o Wesley. Imagino que a Valentina vai gostar de saber disso. Tem também as provas de que a sua mãe envenenou a Alicia e depois pagou ao William para dar um fim na Samara. Irônico como ele e a Rosalina passaram as pernas nela depois de ela dizer com tanta veemência de que tinha todos os amigos da sua irmã nas mãos. O dinheiro que ela deu a eles permitiu que a Samara crescesse e estudasse. Se você estiver lendo isso, Samara, sim, eu sempre soube onde vocês estavam. Fui eu que mandei aqueles bilhetes anônimos. Meu desejo era que você continuasse fora do radar, mas você é teimosa que nem uma mula. Bernardo, eu fui escolhido para ir atrás do Pedro, o homem que morreu junto com William. Eu estava em Granville. Vi o momento em que Rosalina em prantos fugia com a menina. Eu fui muita coisa nessa vida, mas fui incapaz de matar alguém que estivesse sofrendo por um grande amor. Por isso as deixei ir. Prometi à sua mãe que as encontraria. Não pude dizer a ela que sabia onde elas estavam. Eu sabia o que ela iria fazer. Foi por isso que menti. Mas eu admito que a minha intenção era realmente ir atrás delas e matá-las. Mas elas estavam fora de alcance. Não faziam mal a ninguém, e eu fingia não saber delas. E sempre que alguém começava a chegar perto, eu despistava.
Quando sua irmã decidiu retornar, eu fiz o que pude para amedrontá-la e ela não voltar. Mas como você pode ver, não deu certo. Nada do que eu fiz foi o suficiente para ela ficar em Porto Velho. Meu filho, me perdoe por ter te levado para as drogas, mas eu me sentia em falta com seu pai por causa da Samara. E, na verdade, eu te achava um garoto insuportável naquela época. Mas depois, eu me apeguei a você. Sinto muito de verdade, mas fico feliz por seu pai ter me pedido para te drogar. Porque naquela época, se ele me pede para te matar, eu teria matado. E não teria te amado como eu amo agora. Pedir a Amara para cuidar de você e te ajudar a ficar limpo foi a única coisa certa que eu fiz na vida. Nem mesmo deixar suas irmãs vivas foi uma atitude boa. Eu só estava sendo egoísta. Ah, eu ainda não falei da Valentina. Eu sei o quanto ela me odeia, mas diga a ela que, apesar da recíproca ser verdadeira, o amor dela e do soldadinho de chumbo salvou a vida dela também. Eu sei que foi ela quem disse para a Rosalina e Sandy que estávamos chegando perto da Samara. E também eu sempre soube que a Celeste é, na verdade, filha da Sandy e que a Valentina está há anos livre dos medicamentos. Na verdade, se o Albert não fosse tão tolo e influenciado pela Elizabeth, e ela, por sua vez, tão narcisista e cretina, eles teriam percebido que a Valentina estava limpa. Mas ainda bem que os ricos são mais idiotas que os pobres. Os testamentos, tanto o falso quanto o verdadeiro, estão com a Amara. Não sei se você vai querer, ou o que vai fazer, mas você é meu único herdeiro. Se você decidir ficar com o dinheiro, faça bom uso dele. Se decidir que não o quer, a Amara tem o nome de algumas pessoas que eu gostaria que você ajudasse em especial. A família de uma moça que foi muito importante para mim. O dinheiro é seu para você fazer o que quiser. Por favor, não confie de jeito nenhum na sua mãe. Ela é muito pior que o seu pai. A ordem para me matar veio dela, porque eu disse que se eles tentassem qualquer coisa contra você, eu os entregaria. Por isso eu vou morrer. Quando você estiver lendo isso, eu já estarei morto. E lembre-se para os seus pais, apenas eles importam um para o outro. Bernardo, eu não sei o que está por vir, mas sei que há uma ameaça sobre essa cidade. Meu filho, pegue a Celeste e suas irmãs e suma daqui. Tem alguém poderoso querendo destruir esse lugar. Eu não era confiável o bastante para saber os detalhes. O pouco que eu soube através do Olavo está com a Amara. A propósito, o Olavo comentou uma vez que havia um tijolo falso na casa dele, onde ele guardava algumas coisas que garantiam a sua vida. Ainda não demoliram a casa, talvez. Ainda esteja lá, não ouse ir até lá. Eu vou escrever sobre isso para o delegado, e ele que tome as devidas precauções. Meu filho, eu te amo. E o que começou como uma brincadeira para eu pôr a mão em uma bolada, acabou sendo a melhor coisa da minha vida. Eu arriscaria tudo novamente para te tirar daquela clínica maldita. Passaria todas as noites insones novamente, por causa das suas crises de abstinência. Obrigado por permitir que eu fizesse parte da sua vida. Quando você conseguir me perdoar, pense em mim com carinho. Por favor, diga a Amara que, apesar de não poder amá-la como ela merecia, eu a amei muito, e que me arrependo de não ter dado ouvido a ela e contado a você, pessoalmente, toda a verdade sobre aquele maldito testamento falso e tirado todas as dúvidas que minhas declarações lhe deixou. Mas eu havia feito um acordo com seu pai. Se eu dissesse a verdade a você, ele te mataria. O amor é destruidor e nos deixa fragilizado. Mas no final das contas, estou feliz por me sentir fragilizado novamente. Foi bom descobrir que eu ainda tinha um coração. Está tudo bem. Principalmente porque tudo vai acabar em breve. Estou feliz, porque sei que você não está sozinho e tem pessoas que te amam verdadeiramente e te ajudarão. Adeus, meu filho. Estranho. Estou triste, mas também feliz. Finalmente, estou partindo e nunca mais verei alguém que eu amo morrendo. Se cuida. Com imenso amor, Abelardo. Meu Deus, o que significa tudo isso? Perguntou Samara engasgada. Quer dizer que ele queria apenas me proteger? Era mais fácil me procurar pessoalmente e me dizer toda a verdade. Eu também não entendo. Ele nunca me disse nada sobre nada disso. Respondeu Bernardo triste. E quem é Amara? É uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Na verdade, eu nunca entendi como eles eram amigos.
Ela me ajudou a ficar limpo depois que o Abelardo me tirou da clínica. Samara, quem é Wesley? O que ele tem a ver com a Valentina? Eu não sei, mas me parece que Wesley era gêmeo do William. Não tenho certeza. Depois a gente fala com a Celeste e Valentina sobre isso. Ele assentiu. Beijou-o, se despedindo dele. Também estava curiosa sobre o Wesley, mas precisava falar com o Rafael. Despediu-se de Rosa e dos gêmeos, saindo quase correndo. Entrou no carro, sentindo-se sufocada, encostou a cabeça no volante sem saber o que fazer. Poderia ir até a casa dele e terem uma conversa tranquila. Afinal, eles eram amigos, mas ela não sabia como agir. Nunca tivera amigos na vida. Não sabia o que fazer ou como agir. Nervosa, ligou para ele. O celular estava desligado. Frustrada, levantou a cabeça, ligando o carro. Meu Deus, o que eu devo fazer? Não sei como agir. Gostaria de ajudá-lo, mas tenho medo de estar me metendo em algo que não seja da minha conta. Isso sem falar que a mãe dele não gosta de mim. Não posso simplesmente aparecer na casa dela. Pensou desanimada. Decidida a dar uma volta, desligou o carro descendo. Fechando o cardigã, cruzou os braços andando sem direção. O viu de longe. Engoliu seco. Com o coração acelerado, andou até ele. Boa noite, Rafael. Cumprimentou ao seu lado, assustando-o. Se você estiver esperando por alguém, eu... Não. Não estou esperando por ninguém. Disse ansiosamente, passando as mãos pelos cabelos. A não ser, é claro, o desejo de te ver. Pensou tímido. Você já jantou? Perguntou, colocando a mão no bolso. Não. Respondeu sorrindo. Gostaria de jantar comigo e conversar um pouco? Perguntou com meio sorriso. Eu adoraria. Disse aliviada.